Oi pessoal, tudo bem? Eu acho que antes de me apresentar e falar quem eu sou, etc., esse momento que a gente está vivendo exige um pequeno disclaimer antes. Que por mais que eu não veja uma situação boa nessa pandemia ou algo bom que tenha acontecido, porque a gente sabe, são inúmeros problemas, algumas pessoas tiveram perdas que são irrecuperáveis, mas eu acho que nesse momento, hoje pelo menos, eu tô comemorando essa possibilidade de algumas barreiras geográficas terem sido quebradas e eu estar aqui hoje podendo falar com vocês, que são pessoas que estão a quilômetros de distância de mim e talvez em um outro momento eu não tivesse. Talvez em outro momento esse encontro eu teria que ser de uma forma presencial e daí eu não poderia estar aí. E enfim, acho que nesse momento agora eu só estou comemorando essa possibilidade de a gente poder ter estabelecido uma ponte, uma conexão e eu poder estar falando com esse pessoal maravilhoso que deve estar num lugar que está bem mais quente do que está aqui, porque eu moro no Paraná. Então eu tenho uma imensa gratidão de poder estar aqui, uma imensa gratidão de ter recebido esse convite e eu acho que se qualquer coisa que eu possa falar que mude pelo menos um pouquinho do negócio de vocês ou um pouquinho da história de vocês ou a maneira como vocês enxergam o que é o design, o que um designer faz, pra mim já vai ser muito gratificante, vai significar, nossa, algo imensurável, assim, algo incrível. Então, depois dessa pequena fala, eu acho que eu posso me apresentar. O meu nome é Sabrina, eu me chamo Sabrina Carrade, eu sou formada em designer gráfico pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é o Cefet que a gente tem aqui em Curitiba. Eu moro no Paraná, moro em Curitiba, eu sou gaúcha, mas vim pra cá pra fazer a faculdade e daí a vida começou a acontecer, os jobs foram aparecendo e eu fiquei por aqui. A minha carreira como designer, eu já trabalho há alguns anos como designer. Meu início foi na Editora Abril, em uma espécie de filial que tinha aqui em Curitiba, e daí lá foi incrível pra mim, foi uma escola mesmo, assim, porque eu trabalhei com uma equipe incrível, eu trabalhei com profissionais incríveis e com uma galera que era muito gentil, que tinha uma postura profissional que eu admirava bastante e que tinha muita criatividade. Então, era sempre uma troca muito legal. Eu acabei aprendendo muito e, inclusive, atendendo muitas marcas e marcas grandes, marcas que atingem o nível nacional e que faziam parte do grupo. E aí, quando eu saí de lá, eu simplesmente não conseguia ver um outro lugar que eu quisesse trabalhar porque eu curtia o que eu fazia, eu curtia as pessoas com quem eu trabalhava, então era muito difícil pra mim fazer uma escolha, tipo, eu gostaria de estar em tal agência ou em tal escritório. E foi aí que eu virei freelancer, uma designer freelancer, e as coisas foram acontecendo, os jobs foram surgindo e os contatos foram aparecendo. E daí depois de um ano nesse ritmo foi que eu parei e falei assim, não, eu gosto disso que eu faço, eu gosto desse modelo de trabalho, desse modelo de negócio, e foi aí que eu tomei uma forma consciente de que eu tenho uma empresa, de que eu quero continuar trabalhando remotamente para várias marcas, assim, e principalmente de que eu quero ter escolhas e poder falar sim ou não para um projeto, ou poder me posicionar da maneira que eu quero, poder fazer as minhas próprias escolhas. E mais falando em coisas técnicas, as minhas especialidades são branding, então eu amo trabalhar com marcas, e também projetos gráficos editoriais, então livros, revistas, uma pegada que às vezes pode ser mais impressa, como também pode ser digital, o livro pode existir nesse espaço digital. E aí, conversando sobre o que a gente vai falar hoje, eu acho que entra mais a parte de branding, principalmente em como a marca de vocês, como a empresa de vocês pode existir no digital. Beleza, então chega de falar de mim e vamos falar pro que vocês vieram aqui pra me escutar, que é
como o design pode me ajudar no meu negócio, pode ajudar a fortalecer a minha marca, pode ajudar a fazer as coisas acontecerem. Primeiro, eu acho que a gente deveria estabelecer o que é design. Só que essa é uma questão gigante, essa é uma questão muito abrangente e até meio filosófica, assim. Você vai encontrar inúmeros livros sobre isso e pessoas diferentes falando coisas diferentes. Eu imagino que para vocês design deva ser é um cartão de visita ou um post que vai para o Facebook, que vai para o Instagram, às vezes um site, a capa de algum evento, e não tá errado, é isso. O design ele se materializa numa peça gráfica. Só que no meu trabalho eu gosto de pensar que o design não é somente isso. Esse vai ser o produto final, vai ser o nosso resultado, o que a gente vai entregar para as pessoas. Antes disso tem muitas camadas de trabalho, não sei se dá para entender, mas eu gosto de pensar no design como um processo, que é o caminho que a gente vai fazer para colocar a nossa marca e para materializar naquela peça. O que a gente vai falar, como a gente vai falar, é o caminho que a gente está fazendo entre o nosso processo até materializar a marca e entregar uma peça gráfica que a gente possa falar sobre isso. E aí, o mais importante é como eu vou pensar a minha marca no digital. Então existe toda a parte física de vamos criar uma marca que vai estar num negócio físico, que existe pontos de contato físico com o consumidor. Às vezes é tipo, é uma loja, ou você tem algum negócio, um consultório, alguma coisa assim que se encontra com as pessoas. Mas nesse momento, o que a gente está conversando aqui é como é que eu vou construir uma marca que existe dentro de um ecossistema digital. E eu tô falando ecossistema aqui porque provavelmente a sua marca vai ter que ter uma página em alguma rede social, um perfil no Instagram, às vezes, se necessário, uma página no Facebook ou em alguma outra rede social. E eu vou explicar para você qual é a diferença entre eu existir somente nesses parâmetros ou eu ter algo a mais. Nesse cenário de pandemia, enfim, o teu negócio existindo de uma maneira somente no online, as tuas redes sociais e tudo que você manter no universo digital vai funcionar como se fosse teu cartão de visita. Então, pensa que toda vez que alguém entrar no teu perfil ou em qualquer ponto de contato com a tua marca, vai ser como se você estivesse entregando um cartão. Então ali é a oportunidade para você fazer aquela primeira impressão. Sabe quando você tem algum evento e aí se arruma, passa perfume, faz todas as coisas certas, pensa em como vai falar, pensa em qual a impressão que você quer causar e prepara seu cartão de visita, coloca vários na carteira para entregar para alguém. É exatamente isso. Tudo que você fizer e você pensar tem que estar alinhado, entendeu? Quando a pessoa entrar no teu perfil, ali é o primeiro ponto que ela vai ver. É como se você estivesse apresentando o RG da sua marca, é a sua cara. Então ali tem que estar penteado, arrumado, com uma boa roupa, e principalmente com uma roupa que explica quem você é, que explica o que você faz, que explica o que você quer vender. E de uma maneira que é mais profunda, principalmente de uma maneira que a gente conte uma história. Existem situações onde é preciso ser muito literal, tipo, esse aqui é meu produto, eu vendo tanto, mas pense no caminho, aquilo que eu falei antes, de design como um processo. Qual é o caminho, qual é a história que eu vou contar até chegar a essa pessoa? Quais são as cores que eu vou usar? Qual é a linguagem que eu vou usar? Como eu vou falar? O que essa imagem precisa ter? Às vezes é mais fácil você vender uma sensação do que vender um produto propriamente dito. Causar um desejo, querer que o teu cliente tenha aquilo. Às vezes você pode contar para ele uma história em volta daquela situação, pode contar para ele algo que tenha acontecido ou vender um produto com uma imagem que evoque algo que você queira que aquela pessoa deseje e que tenha relação com o teu produto, com a tua história, com tudo que você quer contar. Então é basicamente entender a minha marca como um conceito, tipo, é isso que eu quero ser, como eu vou desdobrar isso para falar numa situação que as pessoas entendam e em algo que seja realmente efetivo. E também acho que é importante aqui a gente abrir um parênteses que é
Uma rede social, ela existe de várias formas. Então, eu tenho post, eu tenho stories, eu tenho reels agora. O que eu falo em cada coisa dessas? Se a minha marca fosse uma pessoa, o que ela ia falar? O que é pertinente eu falar em cada uma dessas situações? E aí é que entra o design, porque o design é a linguagem que vai materializar esse processo todo. É aí que a gente vai definir quais são os parâmetros do que a gente vai falar, a gente vai definir o que a gente quer falar. E é essa questão que é necessário um designer e é necessário que você entenda que é muito importante ter alguém que cuide dessa parte. O design é um longo processo e é literalmente um caminho. Ao longo desse caminho, você vai se fazendo várias perguntas a fim de construir a tua marca. E nessas perguntas, todas as respostas elas precisam ter coerência entre elas e elas também precisam levar para um mesmo caminho. Então, você vai fazendo várias perguntas até delimitar e chegar aonde tu pretende chegar. Acho que a primeira pergunta que é mais pertinente nesse momento é você se perguntar: o que eu quero com essa marca? Ou qual é o propósito dessa marca? Então, aí vai a diferença de o que eu quero com essa marca pode ser, por exemplo, eu tenho uma marca de camisetas, quero vender mais camisetas. Só que o propósito da marca é a oportunidade que você tem de contar uma história com essa marca. Ou, por exemplo, eu vendo camisetas e metade da renda dessas camisetas vai para alguma instituição. É importante também entender que no tempo que a gente está vivendo e como o mercado funciona, não basta mais você só ter uma marca que oferece um produto. O propósito te ajuda a contar a história dessa marca. E o propósito te leva a querer investir, querer fazer mais e principalmente terem marcas que devolvem alguma coisa para o mundo, para as pessoas, para todo esse ecossistema. Então, delimitando isso de o que eu faço, qual é o meu propósito, você tem clareza do que a sua marca está fazendo, o que ela entrega, qual é o propósito dela, qual é a promessa que ela entrega mais para as pessoas, o que você pode fazer, o que você faz e como você pode contribuir. Depois desse teu objetivo estabelecido, o que eu vou te perguntar é: o que a sua marca faz? Ela vende um produto? Ela vende um serviço? O que você tem a oferecer para as outras pessoas? Aqui, essa pergunta ela é literalmente muito clara, que é: o que você faz? Qual é esse produto que você tá oferecendo? Ou, às vezes, a consultoria que você oferece? É muito importante você ter a clareza do produto que você está vendendo, às vezes simplesmente para não se confundir mesmo. Ou falar de uma coisa que não está no seu escopo, ou às vezes não entregar algum valor para a pessoa que você tá falando. Recapitulando, a gente já sabe qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito da marca, a história que você vai contar, o que você faz, mas será que você tem clareza de quem é o teu público? Ou qual é o teu público? São duas perguntas que são super parecidas, mas existe uma diferença. Qual é o teu público? A gente pode colocar que é uma estatística mesmo, assim, de qual é a idade, qual é o sexo, qual é a classe social, aonde essas pessoas moram, porque tudo isso influencia muito nas referências que essas pessoas têm. E as referências já são o quem? Já é quem é esse público. Ok, é uma mulher de 35 anos que mora em Curitiba, mas o que ela gosta? Com quem ela conversa? Quais são os interesses dela? Esse já é o quem. Isso também faz parte de como eu vou contar o meu propósito. Eu vou contar o meu propósito passando por esses pontos de referência de quem essas pessoas são. Então, voltando um pouquinho. O que ela gosta? Quais são os assuntos de interesse que essas pessoas têm? O que eu posso falar
que vai convergir com a minha marca e com o que essa pessoa gosta. Esse aí é o pulo do gato para gerar identificação entre a tua marca e essa pessoa. Porque se você sabe o que falar, como falar e atingir de uma maneira boa, aí é que a gente ganha mais uma pessoa que realmente quer fazer parte dessa tua comunidade. Que é isso que a tua marca vai formar no final. É isso que são os teus seguidores. Às vezes você tem vários seguidores que talvez possam não convergir em clientes, mas eles fazem parte da tua comunidade e eles estão ali porque tu acrescentou alguma coisa de alguma forma. Ali a tua presença foi benéfica, você falava de um jeito que essas pessoas queriam ouvir o que você tinha a dizer. E porque elas ouviam, elas acabaram comprando o teu produto, ou entrando em contato contigo, ou indo atrás do teu serviço, que é o nosso objetivo final. Com todas essas respostas, acho que já chegou a hora de definir um nome. Definir como é que você quer ser chamado aí. E com esse nome, a gente já consegue fazer uma marca. Que a marca é literalmente um símbolo que vai significar todas as perguntas anteriores que a gente já fez. Lembrando que esse nome geralmente é bom que ele seja fácil de falar ou que ele não gere alguma confusão ou cacofonia, que é, sabe quando você fala uma coisa e que acaba parecendo outra? Então, exatamente, esse cuidado é muito importante. Ou ver se, sei lá, não tem alguma outra marca parecida com a sua, ou não tem esse nome registrado. Isso é bem importante porque pode dar sérios problemas depois. Ver se esse nome tem a ver com qual é o público, quem é o público, com o seu objetivo, com o seu propósito. E definindo esse nome, a gente já consegue criar uma marca, que é o que basicamente eu preciso. Eu preciso de todas as informações anteriores, preciso saber qual é o nome da tua marca, para aí eu criar o símbolo que vai estar em todos os lugares que estiverem relacionados, em todos os pontos de contato com o teu cliente, tá? A tua marca, ela é importante que ela fique legal, grandona, caso ela seja impressa, ou que ela também fique menorzinha, que é o que a gente está falando aqui, que nos pontos de contato digitais, no digital, geralmente a tua marca ela vai aparecer menor. Então é legal pensar em uma forma que seja fácil de ler, em uma forma que fique legal, pequenininha, que tenha várias aplicações. Quando eu falo várias aplicações, a marca de comprido, no nome certo, a marca no horizontal, ou numa forma que seja mais vertical. Às vezes ter uma diminuição pode funcionar super bem, sabe? Eu acho importante aí ter sempre uma marca que funcione só com um ícone, que você possa literalmente só assinar alguma coisa, que num lugar que tenha muito texto, é bom que tenha só tipo uma oportunidade de ter algo pequenininho que só assine ali, que fale de uma maneira rápida e principalmente de uma maneira que as pessoas possam identificar, que é o que a gente tem trabalhado nessa nossa conversa, que a tua marca ela serve para ficar no imaginário das pessoas. Então, aquela forma que tem ali é o que precisa ficar gravado aqui e que as pessoas lembrem de você. Porque é muito diferente de eu lembrar só de uma palavra e eu lembrar de uma forma que me conta uma história, que me conta um público, algo que eu quero me relacionar. Então, é a tua marca que vai fazer com que a pessoa lembre de você. Tipo, ou lembre daquele símbolo, ou lembre daquele formato. A marca é basicamente o que vai materializar o teu negócio no imaginário das pessoas. E aí chegamos na parte que os designers piram, que é literalmente colocar a mão na massa, arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, que é a identidade visual, que é aquilo que a gente está acostumado, que vocês devem conhecer e olhar, que é depois de todo esse processo, de todas essas perguntas, é uma forma de materializar essas perguntas. Na identidade visual, que é diferente de toda essa parte estratégica, a identidade visual faz parte da estratégia, mas é uma pequena parte disso.
é a escolha de cores, a escolha de fontes, que são as letrinhas, a escolha das fotos que a gente vai fazer para comunicar todo esse teu propósito, o que você faz, etc, etc, etc. Tá? Quando a gente tem a marca ali, a escolha das cores tem que ter muita relação com o que você faz e com o público. A gente precisa pensar, será que esse público se relaciona mais com cores quentes, que são amarelo, laranja, vermelho, cores mais vibrantes, ou cores mais frias, que são cores mais calmas, que aí entra azul, verde, às vezes alguns tons de roxo. Outra dica legal de cor que eu posso dar para vocês é que no digital, na tela do computador, a gente tem muita influência de luz. Então, luz pede uma cor mais saturada, que é aquela cor mais alegre, mais vibrante, tipo tons que são mais altos. E aí existe tanto cores quentes nesses tons, como cores mais frias também. Por exemplo, o azul ele pode ser mais apagado e ele pode ser mais vibrante. O azul mais vibrante é o que vai funcionar melhor no ambiente digital que a gente está focando agora. Além de cor, a gente pode também pensar em foto. Foto é algo muito, muito, muito importante, porque é uma maneira muito fácil e principal, eu diria, de gerar identificação. Então, imagina que legal, quando você olha alguma, pode ser propaganda, publicidade ou alguma coisa no teu feed do Instagram e você se relaciona com aquela imagem. É um fator de identificação. A tua marca é legal que ela forneça imagens com que o teu público-alvo se relacione. Então, se você conversa com pessoas que são mais velhas, é legal retratar esse público ali, da maneira com que você acredita que funcione de uma maneira benéfica ali, porque você quer vender. Então, representar essas pessoas, como elas gostam de ser representadas, ou como você gostaria que elas fossem representadas, quais são as atividades que elas estão praticando, que roupa elas vestem, como elas arrumam o cabelo, tudo isso a gente consegue fazer com imagem, passar um tom mais aspiracional, mais sonhador, evocar essas emoções, mas daí eu acho que é legal a gente sempre tomar cuidado para não fazer isso de uma maneira que seja de mau tom ou que não agregue em nada, ou que possa ser também preconceituosa. Eu acho que nesse ponto é um ponto bem legal de reflexão pra gente fazer em relação à sociedade mesmo, como a gente se vê, como a gente vê o outro, o que a gente quer representar. E o último ponto que eu posso falar também é sobre fontes. Fontes é a maneira chique que a gente chama as letras, o formato das letras. E aí tem 1001 formas e diferenças. Existem fontes serifadas, que são aquelas fontes que tem uns risquinhos nas pontas. Essas fontes elas são super legais para impressão de textos. Existem fontes sem essa serifa, que é as fontes que a gente está mais acostumado, que não tem esse palitinho, elas podem ser mais redondinhas e são ótimas para dar leitura em títulos. Existem fontes que são scripts, que é aquela famosa fonte cursiva, que também funciona para alguns públicos. Aí você já pega aquela dica de que uma fonte cursiva, ela é geralmente mais divertida ou mais delicada. Ela pode funcionar mais para um público que seja mais infantil, ou se você está falando de uma marca super leve, eu não vou colocar uma fonte serifada que é mais séria, mais dura. Eu já vou colocar uma fonte que fale com essa delicadeza da marca, que fale com essa coisa mais divertida, entendeu? Então, todas essas questões estéticas, fontes, cores, fotos, vídeos, às vezes o filtro que você está usando no Instagram pode dizer muita coisa, sabe? Se você está falando de um tema que é mais sério, talvez um filtro que seja mais frio, mais contido, pode ser uma opção legal. Ou se você está falando de algo que é mais divertido, mais expansivo, mais alegre, um filtro que deixa as cores mais vibrantes, mais alegres. Tudo isso tem relação e tudo isso acaba sendo design. E é algo que
Eu adoro fazer e garanto que o profissional que você vai procurar para materializar, ele precisa estar ligado em todas essas questões. Vamos agora resolver aonde é que você vai aparecer ali na telinha do computador? E aí eu recebo inúmeras perguntas de cliente, é uma pergunta muito comum, de preciso ter um site? Preciso estar no Instagram? Preciso ter ainda a página no Facebook? E a real é, não existe resposta certa para essa pergunta. Tem marcas sim, que tem que ter Facebook, Instagram, TikTok, site, etc. Agora tem marca que às vezes existe, por incrível que pareça, só no WhatsApp. Então, o que vai delimitar essa resposta é aonde é que teu público tá. E principalmente observa como é que o teu público faz as coisas. Eu estava em uma reunião ontem atendendo uma cliente e eu falei exatamente isso para ela. Quando você oferece um serviço, pergunta e presta atenção em como o teu cliente ele quer encontrar esse serviço. Por exemplo, quer receber um catálogo pelo WhatsApp? Ou prefere que esse catálogo seja online, em um site? Ou então, prefere que esse catálogo esteja no Stories do Instagram? Eu já atendi marcas que tinham esses 3 cenários. Então, quem tinha no Instagram não precisava do site. Quem tinha no WhatsApp também não precisava. Então, esse negócio de que a gente tem que ter tudo não é uma verdade. Principalmente porque é muito exaustivo você produzir conteúdo para tudo isso, para abastecer um site, um blog, postagem todos os dias da semana. A pergunta que vai delimitar isso é onde é que está o teu público, como é que ele consome. Não tem por que ficar pagando hospedagem de site, pagar programação, pagar um designer para fazer toda aquela estrutura se você não utiliza. A resposta para essa pergunta de onde teu público tá, vai estar em conversa literalmente com o teu público, sabendo como ele consome, onde ele consome, qual é a forma mais prática, como também no teu público-alvo. Se você sabe que é uma pessoa que é mais séria, que tem mais idade, a probabilidade dela ainda ter o perfil no Facebook é gigante. Então, todas essas questões vão te falar onde você vai construir as tuas casinhas, onde é que é necessário ter a tua presença digital. Acho também importante a gente pensar aqui em maneiras que são menos convencionais de entrar em contato. Talvez uma ligação possa ser uma maneira que não tem uma peça gráfica, uma peça física que necessite do design, mas o design entra no processo ali de como falar, como desenhar aquela experiência, também é um ponto a ser pensado. Então, veja quem é o seu cliente, que já está numa das perguntas anteriores, e desenha essa estratégia, esses pontos de contatos. Eu quero estar presente em uma ligação, eu quero estar presente também no WhatsApp, onde eu tenho uma rede, no Telegram, onde eu tenho um grupo e eu consigo ter uma lista de vários conteúdos que eu quero fornecer. Às vezes eu posso perceber que um perfil no Facebook realmente não faz sentido, mas meu público ele é mais jovem, eu vou ter um Instagram, ou então meu público é super jovem, eu posso ter ali um Instagram onde eu não tenho conteúdos tão perenes assim, mas o importante para mim mesmo agora, nesse momento, é ter um TikTok e lá eu dou oi para essas pessoas, lá é que a minha marca se materializa, é lá que eu consigo existir e dialogar. Quando a gente pensa em como a minha marca vai funcionar no digital, e quando eu digo a minha marca, no caso é de vocês, mas eu faço essas perguntas para mim mesma, quais são os pontos de contato que eu vou ter entre o consumidor, entre o usuário, entre o meu cliente e o que eu tô falando. Daí é bom você ter um mapa de inúmeras possibilidades e pensar, eu vou ter um site ou não? Eu preciso de um perfil em quais redes sociais? Aonde é que está o meu público? Será que eu preciso de um perfil no Instagram? Ou será que ainda é necessário ter um perfil no Facebook? Ou às vezes eu vou fazer um TikTok, às vezes se meu público está lá,
é uma boa. O que eu quero fazer vocês pensarem aqui é: as redes sociais é um ponto de contato muito importante, mas você tem que pensar a tua marca a longo prazo, porque a gente ainda não pensa em rede social a longo prazo, porque a gente não tem um histórico para isso. Não sei se deu para entender, eu vou dar um exemplo prático aqui. Digamos que você tem um desenho, uma marca que funciona super bem no Instagram. Os clientes estão lá, eles interagem, tudo vai bem, o negócio ele funciona, mas e se o Instagram falir? Ou se deixar de existir? Ou se eles fizerem uma política extremamente restritiva para que você poste seu conteúdo lá? Então, basicamente, a tua marca não existe mais, se ela só existe ali. Então, por isso que eu digo para vocês, pensar em branding no digital é pensar como a minha marca ela vai existir a longo prazo, como ela vai chegar a longo prazo até esse cliente, quais são os pontos de contato que a gente vai fazer, qual é esse caminho até eu materializar a minha marca no imaginário das pessoas. E a última coisa que eu quero conversar e explicar para vocês é como é que a gente produz conteúdo para rede social. Porque parece que é super fácil, né? Às vezes eu olho para outros perfis e eu acho tudo incrível e falo, nossa, deve ser rápido, fácil, só chegar ali, gravar, etc. e fez. E não é. É super, super complicado. E acho muito legal ter essa oportunidade de conversar com vocês e explicar sobre isso para desmistificar um pouco também de que isso sim realmente é um trabalho e, nossa, gente, é um super trabalho. Então, quando você vai desenvolver conteúdo para rede social, que é definir realmente o que vai ser falado ali, é importante envolver uma equipe de várias pessoas, caso você consiga, ou se você não conseguir, tenha em mente de que esse é um processo que tem várias pessoas envolvidas e que é difícil realmente dar conta de fazer tudo junto ao mesmo tempo. Então, tem um profissional envolvido com as artes, que aí pode ser um designer mesmo, ou pode ser alguém da publicidade, alguém que entenda de estética e de formação ali desse conteúdo visual, que é literalmente a arte que vai ser feita, ou pode ser feita no Photoshop, ou no Canva, se você tiver alguma dificuldade. Existe também o pessoal que vai fazer o conteúdo, que é definir os assuntos que vão ser falados, o porquê isso vai ser falado. É sempre bom se perguntar se isso é pertinente à minha marca ou não. E entra uma discussão que está bem em voga agora. Eu tive uma reunião também com outro cliente essa semana que ele queria fazer um conteúdo mais divertido, assim, mais superficial, mandando um lembrete para as pessoas, mas eu realmente parei para pensar, me confrontei e depois confrontei ele de o que esse conteúdo vai agregar para tua marca. Não é porque o concorrente está falando isso que você tem que falar exatamente a mesma coisa, ou você pode falar de uma maneira melhor, ou às vezes não tem porquê. Então, se você quer fazer um meme, algo mais interativo, algo mais engraçado, precisa gerar algum tipo de valor. Só fazer algo que seja viral pode trazer alguns seguidores a mais, mas não adianta você ter seguidor que é só um número. Não sei se deu para entender, que é aquele seguidor que ele tá lá, ele veio por um conteúdo que às vezes nem é tão genuíno da tua marca, nem faz muito sentido, mas ele não vai consumir, ele não vai engajar, ele não vai fazer parte da tua comunidade, então ele às vezes não vai dar nenhum like, não vai ver teus stories também não vão chegar até ele, e você vai acabar produzindo coisas só para alguém que é um número, mas que não tem muita efetividade ali, não se conectou com o teu conteúdo. Isso também tem pessoas que pensam só em conteúdo e em estratégia de conteúdo, que pode reverter de uma maneira positiva. Além disso, também tem a parte de tráfego e estratégia, que é quais os posts que a gente vai impulsionar, quais os que não vão, qual é o caminho que a gente vai fazer entre aquele post e a melhor entrega com aquela pessoa. E daí nisso pode entrar também fora dessa esfera de redes sociais. E às vezes é um anúncio,
aonde esse anúncio vai vincular, se ele vai estar como ads em algum lugar, em outros sites ou não, às vezes entra no YouTube ou não. Isso também é uma outra pessoa que faz, é uma parte estratégica. Então tem o pessoal que faz só o texto também, o pessoal que faz só o texto, o pessoal que faz a arte, o pessoal que pensa em conteúdo e planejamento estratégico de conteúdo, além das pessoas que cuidam da parte de entrega. Então, eu já consegui listar 4 profissionais para algo que a gente acha que é super simples, e não é. Para ter um conteúdo bem feito e entregar algo de valor, precisa ter uma equipe pensando. E se você não conseguir ter essa equipe, tudo bem, acontece. Mas pense que existem pessoas que fazem esse trabalho, e se você tiver que acumular funções e fazer mais coisas, é bom dar valor também. Quando tem essa galera toda gerando um conteúdo que você ama consumir ou que seria legal trazer para a tua marca. Então, na minha experiência, é bom tratar cada profissional de uma maneira integral e inteligente para que eles consigam produzir com cuidado e você tenha um resultado satisfatório no final. Porque redes sociais é corrido, é um volume muito grande de coisas que tem que ser produzidas para sempre aparecer, para sempre alimentar o algoritmo, e acaba sendo bem desgastante para todo mundo que está envolvido nisso. Então, sempre é bom também valorizar o pessoal que está trampando com esse lado. Então é isso, gente. Chegamos aqui ao final da nossa conversa. Ao final também, acho que da minha carreira de youtuber. Mas foi uma experiência muito nova eu poder estar falando sobre essas coisas, dando pequenas pinceladas em tudo isso e poder olhar também para o meu trabalho de uma maneira que eu pudesse conversar sobre ele e tentar ajudar outras pessoas que estão com essa dúvida de o que o design pode fazer pela minha empresa. E eu acho que é isso. Continuo aí os meus votos para que vocês estejam bem, estejam saudáveis, que a família de vocês também esteja tudo ok, na medida do possível. Esperamos que isso possa acabar logo também e eu possa conhecer o estado incrível de vocês que eu não conheço. Tirando isso, você consegue me encontrar nas redes sociais. No Instagram eu tô como sabrina.carrard. Se você quiser ver o meu trabalho, tem o meu site também, que é scarrard.com. Lá tem um monte de coisa que eu já fiz, eu espero que vocês gostem. Eu também tenho um coletivo de mulheres que a gente fala sobre trabalhar remoto e principalmente sobre independência financeira e geográfica de mulheres de uma maneira geral, que é o Mulheres Digitais. E se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar vocês de alguma maneira, entre em contato comigo por esses canais, ou se vocês quiserem mandar um e-mail também, é oi@scarrard.com, oi de olá mesmo, oi. E foi uma experiência, ressalto de novo, incrível, inusitada, nunca tinha feito isso antes, e eu espero que tenha sido muito legal para vocês, tanto quanto foi para mim. Então é isso, obrigada, tchau, tchau!